Graça e paz, amados, bom dia a todos vocês. Como é bom poder estar mais uma vez aqui com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário. Eu sou o pastor Edgar e eu quero compartilhar com você uma palavra de vida, de fé e de esperança. Será um grande prazer poder estar com você nesses próximos minutos. Queridos, nós estamos chegando ao final do nosso tema, que é Vencendo Obstáculos. Esse é o sétimo capítulo, do nosso tema Vencendo Obstáculos. E nós vamos falar hoje sobre intensidade. Talvez a falta de intensidade tenha sido um dos maiores adversários, maiores obstáculos que nós temos enfrentado nesses dias. Em tempos em que as pessoas muitas vezes agem com uma certa normalidade, existe um padrão de normalidade para as coisas. E esse padrão muitas vezes é a falta de intensidade. Quando você vai para um estádio de futebol assistir um grande clássico, um grande jogo, a gente viu na Copa do Mundo aqui no Brasil, aquele estádio lotado quando o Brasil foi jogar com a Alemanha. E todos estavam ali gritando, todos estavam ali aplaudindo, todos estavam, cantando o hino nacional. Eles estavam ali torcendo de uma forma intensa. Intensidade é colocar todo o nosso coração em algo. A origem da palavra intensidade, ela vem do latim intensitas, que significa estirar, tornar reto, ou seja, sem rodeios, algo que eu quero, um objetivo que eu tenho. E eu não tenho rodeios para lutar, para alcançar, para buscar a respeito daquilo. Intensidade é a maneira como eu faço alguma coisa, se é intenso ou não. Nós temos visto nesses dias muitas pessoas que têm vivido um relacionamento conjugal onde não há intensidade, só há uma normalidade. O que há é aquele padrão, é aquela rotina, muitas vezes aquela falta de uma atitude mais profunda, uma palavra, uma conversa mais profunda, um relacionamento mais intenso, mais profundo. E só há aquele padrão. O marido sai todos os dias para o trabalho e volta, aquela conversa sem muita profundidade, sem muita intensidade, superficial, rasa. É assim que nós vivemos muitas vezes os relacionamentos hoje. Vivemos muitos relacionamentos em que não há intensidade, é tudo no nível da superficialidade. As conversas são superficiais. Parece que vai chover hoje, né? Esfriou. Sabe aquela conversa sem intensidade? É isso que nós vivemos muitas vezes nesses dias. E quando nós olhamos ao nosso redor, o porquê que nada faz tanto sentido, o porquê que as pessoas estão tão longe umas das outras, ou os sentimentos não são sentimentos assim tão aprofundados, porque muitas vezes partimos de uma normalidade, tudo dentro daquele padrão pré-estabelecido em que não há um nível de envolvimento maior do que aquele que é o normal. Quando nós olhamos para Jesus, vemos um Jesus tão intenso na sua pregação, tão intenso na sua relação com Deus, tão intenso no modo de formar discípulos, tão intenso na maneira como ele morreu naquela cruz. Nós precisamos, nesses dias, nos levantar como homens e mulheres intensos. Naquele fatídico jogo que nós vimos do 7-1 Brasil e Alemanha. No final, tantas lágrimas, tanto choro. Por quê? Porque as pessoas estavam ali com o seu coração, estavam ali com a sua alma. E não é à toa que a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 12, versículo 30, o Senhor nos fala como nós devemos ser na presença de Deus. Como que nós devemos ser? Ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de
todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O que o Senhor está falando? Ele está falando sobre intensidade. Nós precisamos hoje romper esse obstáculo da falta de intensidade. Nós precisamos, em nome de Jesus, sermos pais intensos. Intenso na maneira como nós queremos educar os nossos filhos, da forma como nós queremos que eles cresçam, que eles possam se transformar em grandes homens e mulheres de Deus. Nós precisamos ser intensos na nossa relação com Deus, sabe? Esse negócio tão burocrático, esse negócio assim tão padronizado. Não, nós precisamos. A palavra de Deus fala que Ana estava acostumada a entrar na presença de Deus dentro de uma normalidade, a levar ofertas dentro de uma normalidade, dentro de um padrãozinho estabelecido, sabe? E nada mudava na vida dela, nada se resolvia, os sonhos dela continuavam frustrados, os desejos do coração, a alma abatida. Mas quando ela decidiu agir de uma maneira intensa na presença de Deus, Deus ouve a oração de Ana, coloca um filho no ventre dela, o maior sonho dela é realizado. Intensidade. Nós precisamos buscar. Quando você vai lá no estádio de futebol, as pessoas passam durante todo aquele tempo gritando o nome do seu time, aplaudindo, sabe, de uma maneira tão intensa. E é essa representação que eu quero passar para você nessa manhã. Nós não podemos ser aquele servo de Deus dentro de um padrão, dentro de uma normalidade. Nós precisamos agir com intensidade na nossa fé. Se você vai jejuar, seja intenso. Se você vai orar, seja intenso. Se você vai à casa do Senhor cultuar, seja intenso. Se você vai adorar, seja intenso. Se você vai ler a sua Bíblia, seja intenso. Seja intenso na sua relação com sua esposa, seja intenso na relação com os seus filhos, seja intenso na relação com o seu marido, seja intenso nos estudos, seja intenso no ministério que Deus colocou nas suas mãos, na célula que você lidera, seja intenso na relação com os seus amigos, seja intenso. É alguém que coloca o teu coração, coloca o seu coração naquilo, alguém que não faz rodeios, alguém que realmente está fazendo aquilo que deseja fazer. É como um lutador que no ringue dá todo o seu corpo, coloca toda a sua alma, o seu pensamento. Ele já não tem mais força, ele já não tem mais gás, mas dentro dele algo está dizendo: você precisa continuar, você precisa continuar, você tem que vencer essa batalha, você tem que vencer essa guerra. Em nome de Jesus, queridos, eu declaro que toda a ação que muitas vezes tem feito parte das nossas vidas, todo esse padrão de religiosidade, sabe? Essa maneira muitas vezes toda quadradinha de nós fazermos as coisas para Deus e fazer as coisas de modo geral, em que nós não estamos habituados ou acostumados a fazer algo que nos exige um esforço maior. Quantas vezes nós estamos dispostos a fazer apenas aquilo que não nos custa nada, que não exige nada além. Mas quando o Senhor diz na sua palavra, aqui em Marcos, ele diz: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O que ele está dizendo é: olha, coloca tudo nisso, coloca toda a tua força nisso, coloca toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua convicção nisso. Nós precisamos começar a aprender a viver uma fé em que não há medo em nós de fazermos além, muito além daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Isso vai nos trazer vitórias, conquistas. Isso vai fazer com que o seu casamento, vai fazer com que a sua família, vai fazer com que o seu trabalho, sabe, no seu trabalho seja intenso. Seja intenso em ouvir as ordens, em seguir ali, sabe, em seguir as instruções. Seja intenso, não deixa nada tirar, roubar de você, sabe, o teu prazer em fazer, em executar aquilo que é necessário, em cumprir com a sua missão, com o seu propósito para aquele dia. Seja
intenso em nome de Jesus. Rompa com essa barreira, com esse obstáculo, aquilo que te impede, te limita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, foi muito bom poder estar com você nessa manhã. Mas antes de nós terminarmos aqui, eu gostaria que onde você estivesse, que você me acompanhasse nessa oração, que nós pudéssemos orar junto, buscando essa intensidade. Saia da normalidade, saia desse padrão religioso de fé que muitas vezes nós estabelecemos dentro de nós mesmos. Faça sempre algo maior, melhor para Deus. Coloque essa palavra de hoje no seu coração e permita que ela transforme a sua vida em nome de Jesus. Se você puder, se você quiser, feche os teus olhos. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença e clamamos, Senhor, para que nós possamos agir dessa forma tão intensa na tua presença. Que não haja barreiras, que não haja obstáculos, que não haja nada que nos impeça de te buscar, de te servir, de te adorar. Nada que impeça esse teu servo de lutar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Meu Deus, em nome de Jesus, age no coração dessa tua serva, para que ela possa se manter, ó Pai, intensa na relação com seu marido, com seus filhos, com a sua vida espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos romper, ó Pai. E assim como Ana tomou uma atitude, Senhor, uma atitude diferenciada, uma atitude em que ela não agiu de qualquer maneira, ela foi intensa na sua oração, ela foi até tida como uma mulher que estava embriagada de tamanha intensidade. Ninguém estava acostumado a ver alguém orar daquela forma, daquele jeito, mas Ana se posicionou. Que os teus filhos se posicionem em nome de Jesus nesse dia, Senhor, que eles se posicionem ao longo de suas vidas dessa maneira tão intensa em te buscar, em te servir, em confiar em ti e em viver, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, se o inimigo tem tentado nos levar a um padrão que não nos faz viver diante da tua presença, num padrão em que nós enganamos a nós mesmos, num padrão em que nada acontece, nós anulamos agora a proposta do inimigo para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias e declaramos, Senhor, que o nosso coração vai agir, o nosso corpo vai agir de uma maneira intensa, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cuide da sua família, querido, com uma intensidade, com a mesma intensidade com que um leão cuida dos seus filhotes. Cuide de sua fé, querido, como quem cuida de um diamante precioso. Cuide de você mesmo, com a intensidade como um lutador luta uma batalha. Eu quero deixar para você essa mensagem nessa manhã. Foi muito bom poder compartilhar com você essa palavra e espero que ela fique aí, guardada no teu coração e te traga grandes frutos. Fiquem todos na paz, tenham todos um dia de vitória e de bênção e até o nosso próximo devocional.